Você acredita que aos 62 anos, depois de uma vida inteira de dedicação, eu fui abandonada? E não sozinha. Me deixaram com meus netos, como se fôssemos um fardo. Aos 62 anos eu pensei que já tinha visto de tudo na vida, que nada mais podia me surpreender ou me machucar tanto quanto as perdas que já tinha enfrentado. Como eu estava enganada. Naquela quinta-feira de setembro, quando abri a porta do meu apartamento em Campinas e vi meus 2 netos, João Pedro, de 16 anos, e Ana Clara, de 14, parados na minha frente com 2 mochilas nas costas e os olhos vermelhos de tanto chorar, eu jamais imaginei que aquele seria o começo da pior fase da minha vida. Eles entraram sem dizer uma palavra, se jogaram no sofá da sala e ficaram ali, quietos, mexendo nos celulares como se o mundo tivesse acabado. Eu fiz um lanche, coloquei na mesa e tentei conversar, mas eles mal olhavam para mim. Foi só no final da noite, quando Ana Clara finalmente abriu a boca, que eu entendi a dimensão do que estava acontecendo. Vó, a mãe disse que a gente vai ficar aqui por um tempo. Ela falou baixinho, sem me encarar. Meu coração deu um pulo. Por um tempo? Quanto tempo, minha filha? Ela deu de ombros. Não sei. Ela só disse que não pode mais cuidar da gente agora. Senti um aperto no peito. Minha filha Carla sempre foi irresponsável, desde adolescente. Mas abandonar os próprios filhos dessa forma era algo que eu nunca esperava dela. Perguntei pelos pais das crianças, mas a resposta foi a mesma de sempre. João Pedro nunca conheceu o pai, e o pai da Ana Clara havia sumido no mundo há 2 anos. Respirei fundo e abracei meus netos. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem, eu disse. E naquele momento eu realmente acreditava que seria apenas uma fase, que Carla voltaria ao normal em algumas semanas. 2 semanas se transformaram em 2 meses. 2 meses se transformaram em 6. A rotina da minha casa virou de cabeça para baixo completamente. Eu, que vivia sozinha desde que meu marido faleceu 3 anos antes, de repente me vi cuidando de 2 adolescentes em tempo integral. Levava João Pedro para ir à escola de manhã, buscava Ana Clara no período da tarde, fazia almoço, janta, ajudava com as lições de casa, lavava roupa, comprava material escolar, remédio quando ficavam doentes. Minha aposentadoria de R$ 1.200, que antes era suficiente para minhas necessidades simples, agora tinha que sustentar 3 pessoas. Comecei a fazer faxina na casa de algumas vizinhas para complementar a renda. Trabalhava das 7 da manhã até às 5 da tarde. Voltava para casa morta de cansaço. E ainda tinha que dar conta de ser avó, mãe, pai e psicóloga dos meus netos. Carla aparecia de vez em quando, sempre com alguma desculpa nova. Estava tentando arrumar um emprego melhor. Estava namorando um cara que não gostava de crianças. Estava passando por uma fase difícil e precisava se encontrar. Eu engolia as lágrimas e não falava nada, porque via o sofrimento no rosto dos meus netos toda vez que a mãe aparecia e depois sumia de novo. João Pedro, que antes era um menino doce e carinhoso, começou a ficar agressivo, respondão, chegava tarde em casa cheirando a cigarro. Ana Clara desenvolveu uma ansiedade terrível, roía as unhas até sangrar. Teve crises de pânico na escola por 3 vezes. Eu levei os 2 no psicólogo. Paguei sessões particulares porque o SUS tinha fila de espera de 8 meses. Gastei quase metade da minha aposentadoria nisso. Mas eu sabia que eles precisavam de ajuda profissional. O tempo foi passando e eu fui me desgastando física e emocionalmente. Meus joelhos, que já doíam por causa da artrose, pioraram com o excesso de trabalho. Minhas costas viviam travadas de tanto carregar peso nas faxinas e de dormir mal preocupada com os adolescentes. Várias vezes tentei ligar para meus outros 2 filhos, Roberto e Patrícia, pedindo ajuda, mas sempre recebia a mesma resposta. Estavam ocupados demais com suas próprias famílias e trabalhos para ajudar. Roberto morava em São Paulo, era engenheiro, ganhava bem, mas sempre dizia que não tinha condições de ajudar financeiramente ou de receber as crianças na casa dele. Patrícia era casada, tinha 2 filhos pequenos e sempre inventava alguma desculpa sobre espaço ou sobre o marido não concordar. Eu me sentia completamente sozinha nessa responsabilidade que não era minha.
mas que eu havia abraçado por amor aos meus netos. A situação chegou ao limite numa sexta-feira de março. Ana Clara teve uma crise de ansiedade terrível na escola. Foi parar no hospital. Eu saí correndo da casa onde estava fazendo faxina. Perdi o trabalho por causa da emergência. No hospital, enquanto esperava os médicos liberarem minha neta, liguei para Carla, para Roberto, para Patrícia. Ninguém atendeu. Mandei mensagens explicando a situação, implorando para alguém aparecer, para alguém me ajudar. Carla visualizou e não respondeu. Roberto mandou uma mensagem seca. Mãe, não posso sair do trabalho agora. Depois conversamos. Patrícia nem visualizou. Ali, sentada naquela cadeira desconfortável do hospital público, segurando a mão da minha neta que estava sedada, eu chorei como não chorava há muito tempo. Chorei de cansaço, de solidão, de revolta. Eu estava com 62 anos. Deveria estar aproveitando minha aposentadoria, cuidando da minha saúde, talvez viajando um pouco com o dinheiro que consegui juntar ao longo dos anos. Em vez disso, estava criando adolescentes problemáticos sozinha, trabalhando como uma condenada e ainda sendo ignorada pela minha própria família. Ana Clara ficou internada 3 dias para observação. Durante esse período, eu praticamente morei no hospital, dormindo numa cadeira ao lado da cama dela, comendo o sanduíche da lanchonete e gastando o pouco dinheiro que tinha guardado para emergências. João Pedro sumiu de casa no 2º dia. Só voltou na madrugada bêbado e com o olho roxo. Tinha se metido numa briga. Eu não sabia mais o que fazer. Me sentia completamente perdida e desesperada. Foi quando uma das enfermeiras, Dona Conceição, se aproximou de mim no corredor do hospital e perguntou se eu estava bem. Desabei ali mesmo. Contei toda a minha situação. Chorei nos braços daquela mulher que mal me conhecia, mas que teve mais compaixão por mim do que minha própria família. Ela me ouviu com paciência e depois disse uma coisa que ficou gravada na minha memória. Dona Regina, a senhora está se matando por pessoas que nem se importam com a senhora. Isso não está certo. As palavras da enfermeira Conceição ecoaram na minha cabeça durante dias. Quando Ana Clara teve alta e voltamos para casa, eu olhei ao redor do meu apartamento e vi o caos que minha vida tinha se tornado. Roupas sujas espalhadas, louça acumulada na pia, contas atrasadas em cima da mesa, remédios para a ansiedade espalhados pelo criado mudo. Meus netos estavam destruídos emocionalmente. Eu estava no meu limite físico e mental, e minha família continuava fingindo que nada estava acontecendo. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para minha filha Carla e disse que precisávamos conversar urgentemente. Pessoalmente, naquele mesmo dia, Carla apareceu na minha casa 3 horas depois, com aquela cara de quem estava sendo incomodada. Sentamos na cozinha enquanto João Pedro e Ana Clara estavam no quarto, e eu fui direto ao ponto. Carla, isso não pode continuar assim. Faz mais de 8 meses que você largou seus filhos aqui, e eu não aguento mais. Ela me olhou com raiva, como se eu fosse a vilã da história. Mãe, a senhora sempre reclamou que queria conviver mais com os netos. Agora que tem a chance, fica se lamentando. Senti meu sangue ferver. Conviver é uma coisa, criar sozinha é outra completamente diferente. Você é mãe deles, não eu. Ela cruzou os braços e soltou uma risada sarcástica. A senhora criou 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Por que não pode criar 2 netos? Naquele momento eu percebi que Carla não tinha a menor intenção de assumir suas responsabilidades. Ela tinha me usado como uma babá gratuita e agora estava tentando me fazer sentir culpada por questionar isso. A conversa esquentou rapidamente. Eu disse que ela precisava voltar a ser mãe, que as crianças estavam sofrendo, que eu estava adoecendo de tanto trabalhar. Ela retrucou dizendo que eu era egoísta, que só pensava em mim mesma, que ela estava passando por uma fase difícil e precisava do meu apoio. Discutimos por mais de 1 hora, até que Carla se levantou da cadeira e disse uma coisa que me deixou em choque. Então a senhora não quer mais ajudar? Beleza, vou resolver isso do meu jeito. Saiu batendo a porta, deixando os filhos para trás mais uma vez. Naquela noite, deitada na minha cama, eu rezei pedindo força e sabedoria, porque sentia que algo muito ruim estava para acontecer.
3 dias depois, numa terça-feira que eu nunca vou esquecer, recebi uma ligação de Carla no meio da tarde. Mãe, vim buscar João Pedro e Ana Clara. Vou levar eles para morar com a tia Patrícia por um tempo. Meu coração gelou. Patrícia tinha concordado? Ela disse que ia dar um jeito, que tinha conversado com o marido e conseguido convencê-lo. Senti um alívio misturado com uma tristeza profunda. Por um lado, eu estava exausta e precisava daquele descanso. Por outro lado, meus netos iam embora e eu sabia que sentiria muita falta deles, apesar de toda a dificuldade. Ana Clara chorou quando soube da notícia. Disse que não queria sair da casa da avó, que se sentia segura comigo. João Pedro fingiu que não estava nem aí, mas eu vi nos olhos dele que ele também estava assustado, com mais uma mudança. Carla chegou no final da tarde com um Uber esperando na porta. Ajudou as crianças a arrumar as mochilas rapidamente, como se tivesse pressa de sair dali. Na hora da despedida, Ana Clara me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: Vó, eu te amo muito. Obrigada por tudo. João Pedro me deu um abraço rápido e murmurou um tchau, vó, baixinho. Carla mal olhou na minha cara. Só disse, depois eu ligo, e saiu com os dois. Fechei a porta do apartamento e de repente me vi sozinha novamente. Mas dessa vez a solidão tinha um gosto amargo. Uma sensação estranha de vazio e abandono. Os primeiros dias foram confusos. Eu acordava cedo por hábito e me lembrava que não precisava mais preparar café da manhã para 3 pessoas. Arrumava a casa em meia hora, quando antes levava a manhã toda. O silêncio era ensurdecedor. Tentei ligar para Patrícia para saber como as crianças estavam se adaptando, mas ela não atendia. Mandei mensagens perguntando se precisavam de alguma coisa, se poderia visitar, mas as respostas eram secas. Está tudo bem. Ou, depois conversamos. Uma semana se passou e eu comecei a desconfiar que algo não estava certo. Patrícia nunca foi próxima dos sobrinhos. Sempre inventou desculpas para não recebê-los, nem mesmo para almoçar no domingo. Por que de repente havia mudado de ideia? A verdade veio à tona numa ligação desesperada de Ana Clara, numa sexta-feira à noite. Vó, me ajuda, por favor. Ela estava chorando, falava baixinho, escondida. Eu tô com medo. A tia Patrícia fica gritando com a gente o tempo todo. Diz que somos um estorvo que não aguenta mais. O João Pedro fugiu ontem e não voltou ainda. Meu coração disparou. Onde vocês estão exatamente? Ana Clara me passou um endereço que eu não conhecia. Não era a casa da Patrícia. Descobri então que minha filha havia mentido descaradamente para mim. Ela tinha levado as crianças para a casa de uma conhecida dela, uma tal de Valdira, que eu nunca tinha visto na vida. E havia pagado uma quantia miserável para a mulher cuidar dos dois por algumas semanas. Patrícia não sabia de nada. Nunca tinha concordado em receber os netos. Senti uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Peguei um táxi e fui correndo para o endereço que Ana Clara havia me dado. Era um barraco pequeno na periferia de Campinas, com várias crianças brincando no quintal sujo. Valdira me recebeu na porta com cara de poucos amigos. A senhora é a avó das crianças? Pois fique sabendo que sua filha me enganou. Disse que ia pagar R$300 por semana para eu cuidar dos dois, mas só pagou a primeira semana e sumiu. Eu não sou orfanato. Não tenho condições de sustentar mais 2 bocas. Ou a senhora resolve isso hoje, ou vou ter que levar eles no conselho tutelar. Entrei na casa e encontrei Ana Clara dormindo num colchão no chão, dividindo o quarto com outras 4 crianças. João Pedro não estava lá. Ninguém sabia onde ele tinha ido. Minha neta acordou quando me viu. Correu e se jogou no meu colo chorando. Vó, eu sabia que a senhora viria me buscar. Eu sabia. Paguei para Valdira os R$200 que eu tinha na carteira. Peguei Ana Clara e saímos dali. No caminho de volta para casa, ela me contou que João Pedro tinha fugido porque Valdira havia colocado ele para trabalhar numa oficina mecânica do bairro em troca de comida, que não estava frequentando a escola há 2 semanas, que dormia na rua com outros meninos. Meu mundo desmoronou. Em menos de 1 mês longe de mim, meus netos já estavam nas ruas, abandonados, desamparados. Carla havia sumido completamente. Não atendia telefone, não respondia mensagem.
como se os filhos fossem lixo que ela havia descartado. Roberto e Patrícia continuavam nas suas vidas perfeitas, fingindo que nada estava acontecendo. Naquela noite, com Ana Clara dormindo novamente no meu sofá, eu fiquei acordada pensando em tudo o que havia acontecido. Percebi que eu não era apenas uma avó sobrecarregada. Eu era a única pessoa no mundo que realmente se importava com aquelas crianças. E por mais que fosse difícil, por mais que eu estivesse cansada, por mais que minha família tivesse me abandonado nessa responsabilidade, eu não podia desistir dos meus netos. Eles já tinham sofrido demais, já tinham sido abandonados por pessoas suficientes. Eu não seria mais uma. Você que está assistindo esse vídeo, se identifica com essa história? Talvez você também já se sentiu sobrecarregada cuidando de pessoas que pareciam não reconhecer seus esforços. Se esse canal tem te ajudado a refletir sobre situações difíceis da vida, clica no sininho e se inscreve aqui com a gente, porque tem muito mais história real e emocionante chegando. E me conta aqui nos comentários, você acha que eu deveria ter procurado ajuda legal nessa situação? O que você faria no meu lugar quando descobrisse que seus próprios filhos estavam mentindo e colocando os netos em risco? Quero muito saber sua opinião. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo para encontrar João Pedro. Saí às 5 da manhã. Rodei a cidade inteira procurando por ele. Fui em Boca de Fumo, debaixo de viaduto, praça, terminal de ônibus, todo lugar onde adolescentes em situação de rua costumavam se esconder. Ana Clara me acompanhava em algumas buscas. Chorava vendo os meninos da idade do irmão vivendo nas ruas, pedindo dinheiro no sinal, cheirando cola. Numa quinta-feira, depois de 4 dias de procura, encontrei João Pedro dormindo num banco da rodoviária. Magro, sujo, com a roupa rasgada. Quando me viu, começou a chorar como uma criança pequena. Vó, me desculpa. Eu não aguento mais ser jogado de casa em casa como se fosse um problema. Abracei meu neto ali mesmo, no meio daquela multidão, e prometi para ele que nunca mais seria abandonado enquanto eu tivesse vida. Voltamos para casa e tive uma conversa séria com os dois. Sentei Ana Clara e João Pedro na mesa da cozinha e falei a verdade sobre nossa situação financeira. Expliquei que minha aposentadoria era pouca, que eu precisaria voltar a fazer faxina para sustentar a casa, que teríamos que cortar gastos, mas que jamais os abandonaria. Também deixei claro que eles teriam que me ajudar. João Pedro voltaria para a escola e arranjaria um trabalho de meio período. Ana Clara continuaria os estudos e ajudaria nas tarefas de casa. Não seria fácil, mas enfrentaríamos juntos. Os dois concordaram. Pela primeira vez, vi esperança nos olhos deles, como se finalmente tivessem encontrado um porto seguro. O que eu não esperava era a reação da minha família quando souberam que eu havia resgatado as crianças. Roberto me ligou furioso 3 dias depois. Mãe, a senhora está louca. Por que foi buscar essas crianças de volta? Elas não são sua responsabilidade. Respondi com uma frieza que eu não sabia que existia em mim. Roberto, seus sobrinhos estavam largados numa casa estranha. Seu irmão dormindo na rua. E você está preocupado se eu fiz certo em ajudá-los? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois desligou na minha cara. Patrícia mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que eu estava incentivando a irresponsabilidade da Carla e que não podia contar com a ajuda dela para nada. Carla, como sempre, sumiu do mapa. Bloqueou meu número, como se os filhos fossem fantasmas que ela podia simplesmente ignorar. Foi aí que eu entendi uma coisa fundamental. Minha família tinha me abandonado junto com meus netos. Não era só uma questão de estar sobrecarregada. Era uma questão de ter sido deixada completamente sozinha numa situação que deveria ser responsabilidade de todos. Eles tinham dinheiro, casa, estrutura, mas escolheram me deixar carregar o fardo sozinha. E quando eu tentei dividir essa responsabilidade, quando eu disse que não aguentava mais, fui tratada como egoísta, como se fosse obrigação minha resolver os problemas que eles tinham criado ou ignorado. Mas sabe o que acontece quando você toca o fundo do poço? Você descobre uma força que não sabia que tinha. Comecei a trabalhar como diarista em 5 casas diferentes,
das 7 da manhã às 4 da tarde. João Pedro conseguiu um emprego numa padaria no final da tarde e aos fins de semana. Ana Clara estudava de manhã e cuidava da casa à tarde. Nossa renda aumentou para quase R$ 2.000 por mês. Conseguimos pagar as contas e ainda sobrar um pouco. Mais importante que isso, nós 3 viramos uma família de verdade. Uma equipe que se apoiava mutuamente. As mudanças foram aparecendo aos poucos. João Pedro parou de chegar tarde em casa, deixou de andar com más companhias, começou a se orgulhar do dinheiro que ganhava honestamente. Ana Clara melhorou na escola, fez novos amigos, começou a sorrir de novo. Eu emagreci 5 quilos, minha pressão arterial normalizou. Voltei a dormir bem à noite. Descobri que quando você tem um propósito real, quando está lutando por pessoas que realmente amam você, o cansaço físico não pesa tanto. O que mata a gente não é o trabalho duro, é a sensação de estar sendo usada, de não ser valorizada. 6 meses depois, no meu aniversário de 63 anos, aconteceu algo que jamais esperava. Carla apareceu na minha porta com um buquê de flores baratas e um sorriso falso. Mãe, vim te parabenizar e ver como estão as crianças. Ela havia descoberto que João Pedro estava trabalhando, que nossa situação havia melhorado e agora queria voltar a fazer parte da vida dos filhos. Mas dessa vez eu não era mais a mesma Regina de antes. Deixei ela entrar, ofereci um café. Mas quando ela começou a falar sobre reconstruir a família e dar uma nova chance, eu a interrompi. Carla, você abandonou seus filhos na casa de uma estranha, deixou seu filho dormindo na rua, desapareceu por meses, sem dar notícias. Agora quer voltar porque viu que a situação melhorou? Ela ficou vermelha, tentou se justificar, mas eu continuei. Você pode visitar as crianças quando quiser, pode manter contato, mas jamais vai ter autoridade sobre elas novamente. Elas ficam comigo. O mais incrível é que João Pedro e Ana Clara apoiaram totalmente minha decisão. Quando Carla tentou convencê-los a ir morar com ela novamente, prometendo que agora seria diferente, os 2 foram categóricos. Mãe, a gente te ama, mas nossa casa é aqui com a avó. Foi um momento de vitória que eu nunca vou esquecer. Meus netos haviam escolhido ficar comigo não por obrigação, não por pena, mas porque realmente se sentiam amados e seguros ao meu lado. Roberto e Patrícia tentaram algumas reconciliações superficiais depois disso. Mandavam mensagens no meu aniversário, perguntavam como eu estava nas festas de fim de ano, mas nunca ofereceram ajuda real. Nunca reconheceram o erro que cometeram. Aprendi a aceitar que algumas pessoas só aparecem na nossa vida quando precisam de algo ou quando querem se sentir bem consigo mesmas. E aprendi também que família verdadeira não é quem divide o mesmo sangue, é quem fica ao seu lado quando a vida aperta. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que sou uma mulher completamente diferente. João Pedro se formou no ensino médio com notas excelentes, conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade técnica e continua trabalhando para ajudar em casa. Ana Clara está no 1º ano do ensino médio, faz parte do Grêmio Estudantil e quer ser psicóloga para ajudar crianças em situação de abandono. Eu continuo fazendo faxina, mas agora por escolha, não por desespero. Tenho uma poupança, planos para o futuro e, acima de tudo, tenho a certeza de que tomei as decisões certas. Se você chegou até aqui nessa história, é porque, de alguma forma, ela tocou seu coração. Talvez você também tenha passado por situações difíceis em família. Talvez tenha se sentido abandonada ou sobrecarregada. Quero que você saiba que você não está sozinha. Se inscreve aqui no canal. Faz parte dessa nossa família que se apoia mutuamente, que troca experiências e que acredita que sempre é possível recomeçar. Me conta aqui nos comentários a sua história. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Como foi? O que você aprendeu com isso? E o mais importante, o que essa história despertou em você? Suas palavras podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Não tenha vergonha de compartilhar. Aqui é um espaço de acolhimento e amor. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível
em que encontrei João Pedro dormindo na rodoviária. E hoje, aos 65 anos, posso dizer que essa foi a fase mais transformadora da minha vida. Não apenas porque aprendi a ser mais forte, mas porque descobri o verdadeiro significado de família, amor incondicional e propósito de vida. Minha história não terminou naquele momento de vitória quando meus netos escolheram ficar comigo. Na verdade, aquilo foi só o começo de uma jornada ainda mais incrível do que eu poderia imaginar. João Pedro hoje tem 19 anos, se formou em técnico em informática e conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia em Campinas. Ele ganha quase o dobro do que eu ganho com as faxinas, mas continua morando comigo por escolha própria. Todo mês ele deposita metade do salário numa conta poupança, que abrimos juntos, sonhando em comprar uma casa maior para nossa família. Ana Clara está com 17 anos, se tornou uma jovem confiante e determinada. Está no 3º ano do ensino médio e já passou no vestibular para psicologia, numa universidade pública. Ela diz que quer se especializar em terapia familiar e ajudar outras famílias que passam por crises, como a nossa passou. O que mais me emociona é ver como eles se transformaram em adultos responsáveis e amorosos, completamente diferentes das crianças perdidas e revoltadas que chegaram na minha casa naquele setembro de 2021. João Pedro se tornou um homem gentil, trabalhador, que trata todas as pessoas com respeito e dignidade. Ana Clara desenvolveu uma sensibilidade incrível para entender as dores dos outros. Está sempre ajudando colegas da escola que passam por problemas familiares. Eles aprenderam que família não é sobre sangue, é sobre escolha, dedicação e amor verdadeiro. Nossa rotina hoje é completamente diferente daquela época de desespero e correria. Acordamos cedo, tomamos café juntos, conversamos sobre os planos do dia. João Pedro leva Ana Clara para a escola no carro usado que conseguiu comprar com o próprio dinheiro. Eu continuo fazendo faxina, mas agora em apenas 3 casas, 3 vezes por semana, porque não preciso mais me matar de trabalhar. Nossas tardes são momentos sagrados. Ana Clara estuda para o vestibular. João Pedro faz cursos online para se aperfeiçoar no trabalho. E eu cuido da casa ouvindo música, cozinhando com calma, sentindo-me plena e realizada. Nos fins de semana fazemos programas simples, mas significativos. Vamos ao shopping. Assistimos filmes em casa, cozinhamos juntos, recebemos os poucos amigos verdadeiros que ficaram ao nosso lado durante a tempestade. Criamos tradições novas, como o domingo de panqueca, onde cada um inventa um sabor diferente, e a sexta-feira da pizza, onde pedimos nosso lanche favorito e jogamos cartas até tarde. São momentos que eu não trocaria por nada no mundo, porque sei o preço que pagamos para chegar até aqui. Carla continua aparecendo esporadicamente, sempre com alguma crise nova, algum drama, alguma necessidade. Mas agora eu estabeleci limites claros. Ela pode visitar os filhos, pode almoçar conosco nos domingos se avisar antes, pode manter contato pelo telefone, mas não tem mais poder de decisão sobre a vida das crianças. João Pedro e Ana Clara a tratam com educação e carinho, mas sem ilusões. Eles amadureceram e entenderam que amar uma pessoa não significa aceitar ser maltratado por ela. É uma lição que eu mesma demorei décadas para aprender. Roberto e Patrícia tentaram algumas aproximações ao longo desses anos, especialmente quando souberam que João Pedro estava ganhando bem e que Ana Clara tinha passado no vestibular. Enviaram mensagens parabenizando, ofereceram ajuda financeira que sabiam que não precisávamos mais. Tentaram se redimir com presentes caros no Natal e no aniversário das crianças. Mas era tarde demais. Não que eu guarde rancor. Na verdade, até os perdoei no meu coração. Mas aprendi que perdoar não significa esquecer. E muito menos significa voltar a confiar. Eles fizeram suas escolhas quando podiam ter feito diferente. E agora têm que viver com as consequências dessas escolhas. O mais surpreendente de tudo é como essa experiência me ensinou sobre mim mesma. Durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa que evitava conflitos, que sempre cedia para manter a paz, que se sacrificava para agradar os outros. Achava que isso era virtude, generosidade, amor.
mas descobri que na verdade era medo. Medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha, medo de não ser amada. Quando finalmente enfrentei meus próprios filhos, quando estabeleci limites, quando escolhi meu bem-estar e o bem-estar dos meus netos acima da aprovação da família, eu me tornei uma pessoa mais forte e mais feliz. Hoje eu entendo que cuidar de João Pedro e Ana Clara não foi um sacrifício, foi o maior presente que a vida me deu. Eles me deram propósito quando eu achava que já havia cumprido meu papel no mundo. Me deram energia quando eu pensava que estava ficando velha demais para grandes desafios. Me deram amor verdadeiro quando eu estava me sentindo descartada e desnecessária. Eles salvaram a minha vida tanto quanto eu salvei a deles. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter assumido essa responsabilidade, se não gostaria de estar aproveitando minha aposentadoria, viajando ou descansando. Minha resposta é sempre a mesma. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Tenho uma família unida, uma casa cheia de amor, um propósito claro e a certeza de que fiz as escolhas certas. Não existe aposentadoria melhor do que ver os netos que você criou se tornarem adultos íntegros e bem-sucedidos. A lição mais importante que aprendi com tudo isso é que família verdadeira é construída no dia a dia, com gestos de amor, dedicação e sacrifício mútuo. Não é sobre quem te deu a vida, é sobre quem escolhe ficar na sua vida quando ela fica difícil. João Pedro e Ana Clara escolheram ficar comigo, assim como eu escolhi ficar com eles. Construímos uma família baseada no amor, no respeito e na gratidão mútua. E essa é uma base muito mais sólida do que simples laços sanguíneos. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento terrível de abandono foi, na verdade, o começo da minha verdadeira vida. Foi quando parei de ser vítima das circunstâncias e me tornei protagonista da minha própria história. Foi quando aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para fazer escolhas corajosas, para lutar pelo que realmente importa. E o que realmente importa não é o reconhecimento dos outros, não é a aprovação da sociedade, é a paz no coração e a certeza de que fizemos o nosso melhor pelas pessoas que amamos. Se a minha história serve para alguma coisa, que seja para mostrar que sempre existe esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Que família verdadeira pode ser encontrada ou construída em qualquer fase da vida. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer. Se você chegou até o final dessa história, muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Espero que tenha tocado seu coração da mesma forma que mudou a minha vida. Se você tem uma história parecida, ou conhece alguém que está passando por uma situação difícil em família, deixa aqui nos comentários. Às vezes, só saber que não estamos sozinhos já faz toda a diferença. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre tem histórias reais de superação, de amor e de recomeço. Até a próxima! E lembra, nunca é tarde para escolher o amor.